Decorreu entre os dias 1 e 3 do presente mês o segundo Campeonato Nacional de Seniores Femininos de Cabo Verde, um evento muito bem disputado com as melhores xadrezistas do país. E hoje eu trago para vocês a análise de uma das partidas deste evento que colocou frente a frente Juliana Monteiro e Célia Rodrigues, e a vencedora desta partida é também a campeã de Cabo Verde. Vamos a isso. De branca jogou Juliana Monteiro e abriu com o peão do rei, e a Célia respondeu com a defesa escandinava. Foram para a variante principal, E por D5, Dama por D5, Cavalo C3, um lance de livro que ganha tempo sobre a dama que vai para A5. Bispo C4, Cavalo F6, ambas seguem desenvolvendo as peças. D3, visando desenvolver o bispo de casas pretas. C6, bispo D2, fazendo um raio-x na dama, então a dama sai da diagonal. Dama C7. Dama E2, já na cara do rei, bispo F5, a Célia segue desenvolvendo as peças. F3, cavalo de B D7, ambas priorizam o desenvolvimento da ala da dama, o que dá indícios que ambas farão o roque grande. Veio o G4, um lance que ganha tempo sobre o bispo. Bispo G6, F4, a Juliana não para de atacar. Agora ameaça ganhar o bispo, então H5, a Juliana faz o lance da máquina, F5. Bispo H7, G5, tocando no cavalo que pula para D5, ganha o peão de H5. Aqui não tem descoberto porque a torre está em defesa. E a Célia acertou o melhor lance, dama E5 cheque, ao que a Juliana cobre com o cavalo de G. G6, dama F3, cavalo de 7 B6, que ataca o bispo, e aqui as duas fazem o roque grande. Seguido de uma série de trocas, cavalo por D5, cavalo por D5, bispo por D5, dama por D5, dama por D5, torre por D5, F por G6, bispo por G6, e chegamos nesta posição em que sobraram apenas as duas torres e um par de peças médias para cada lado. Uma posição que tende a empate. Seguiu H4, fixando o peão de G, bispo H5, atacando e cravando o cavalo, então torre de D E1 é um lance que defende tudo. Torre H7, cavalo G3, que toca no bispo, e agora a Célia começa a mobilizar o rei para o centro. E aqui a Juliana cometeu este erro, torre E4, que permitiu este tático e assim perdeu a qualidade. Agora a Célia está com a vantagem, é só questão de controlar. Torre D4, atacando o peão de H, que avança, H5. Torre G4, com ataque no cavalo, que pula para E4. B6, bispo D1, agora o rei da Juliana também se encaminha para o centro. Bispo G7, atacando o peão de B, então C3, um lance que defende o peão. Bispo E5, rei E2, torre G2 cheque, rei F3 que ataca a torre que vai para H2, forçando a troca de um par de torres com vistas a não perder o peão. Rei G4, defendendo o peão atacado. Rei E6, H6, que foi um erro. Aqui a Juliana tinha este G6, liberando a casa de G5 para este duplo de cavalo, ganhando uma torre inteirinha. Então a Célia não tinha o F por G6. Seria forçada ao lance torre G7. Teria este cheque de cavalo e depois do rei F6 teria o G por F7 e a Célia teria que devolver a qualidade para evitar a promoção. E ainda assim teria a vantagem de um peão passado. Então foi um tático que a Juliana não percebeu, fez então o H6 e perdeu
toda essa vantagem. Seguiu F5 cheque, forçando a captura de passagem, e trocaram os peões em F6. Rei H5, um lance que visa dar apoio no avanço do peão passado, mas veio o rei F5 que impede a invasão do rei nesta casa, uma invasão que seria perigosíssima. Bispo E3, torre H8, C5, C4, e aqui as duas vão fazendo lances de bispo, alternando com de peão, e além dos bispos tem também a torre, e assim as duas vão repetindo lances, porque está difícil criar alguma coisa, então a partida se encaminha para um empate, até que a Célia alterna com o A6, mas voltam a fazer lances repetidos, porque ninguém está com iniciativa de fazer alguma coisa. De novo a Célia alterna com lance de peão A5, mas voltam ao mesmo perfil de repetir lances de bispo e de torre. No lance 73, Juliana decide arriscar com o H7, agora o peão está a uma da promoção, só que veio G2, um lance que impede a promoção, porque depois perde a dama. Então rei H6 foi o lance da Juliana, um lance que permitiu mais uma sequência de lances repetidos, até o rei E6 e cavalo G5 cheque, um lance em que a Juliana pendurou o cavalo, e aqui a Juliana cometeu o seu último erro na partida, porque levou o rei F5 com ataque no bispo, e assim que ela tirou o bispo, levou este torre H2 e não tem o que fazer, porque o próximo lance é checkmate. Então, nesta posição, Juliana Monteiro abandonou a partida. O único lance possível é entregar o bispo, e aqui tem checkmate. Com isso, Célia Rodrigues é a campeã feminina de Cabo Verde, edição 2023. Parabéns, Célia Rodrigues, por mais um título na carreira. Vamos então ver como ficou a classificação final. Após 5 rondas, o pódio ficou assim: Célia Rodrigues em primeiro, Juliana Monteiro em segundo e Jacira Almeida em terceiro lugar. Portanto, um pódio muito bonito. E aqui então vão os parabéns do canal para Célia, Juliana e Jacira por mais esse troféu conseguido na vossa carreira brilhante de xadrezistas. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos ver a precisão da partida que acabamos de fazer a análise. Juliana Monteiro fez perto de 66% contra 70,6% da Célia Rodrigues. Portanto, uma partida muito bem disputada. Apesar das duas gafes, a Juliana fez 8 lances excelentes contra 3 da Célia. A partida estava equilibrada até o momento em que levou o tático do bispo com ataque nas duas torres, e aí perdeu a qualidade. Por hoje é tudo, voltamos com mais conteúdo ligado ao xadrez africano. Até o próximo vídeo.